Amém, gente? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí. Eu já preguei, né, gente? Mas abre aí em 1 Crônicas, capítulo 11. 1 Crônicas, capítulo 11. Hoje eu estava em casa, né? E eu estava pensando assim, o que esses dias, né? Mas hoje, ontem, hoje, eu estava pensando como que Deus muda a história de uma pessoa, né? E como Ele tem mudado a vida de muitos, a minha própria vida, e vai mudar a sua também. E quando eu olho para a Bíblia ou lembro assim das Escrituras, eu lembro de muitos, né? Mas não tem como não lembrar do rei Davi. E diz aqui, 1 Crônicas 11, verso 4. Diz assim: Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Vou repetir, o verso 5. O 5, disseram a Davi: você, os inimigos, você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Amém? Que é Jerusalém. Glória a Deus. Assim, quando eu olho Davi, eu vou me lembrar de quê? Ele no meio dos irmãos, rapidinho aqui. Ele no meio dos irmãos, esquecido pelos irmãos e pelo próprio pai. Você lembra, o texto vai dizer, né? Que o profeta Samuel, amando de Deus, vai lá vai na casa de Jessé, né? E Deus fala para o profeta Samuel: olha, não fica com pena de Saul, porque eu já rejeitei Saul. Na verdade, Deus tinha rejeitado as práticas de Saul. Saul já tinha se voltado pro ocultismo, espiritismo, né? Se consultava, né, com as cartomantes da sua época, aquelas pessoas, né? Vamos dizer assim. Então Saul já tinha se corrompido e Deus já não queria e já não tinha parte com Saul. Então Samuel, como tinha ungido Saul, rei de Israel, o primeiro rei de Israel, porque o povo queria um rei, e eles queriam um rei, e o profeta foi falar isso com Deus ainda sem jeito. O povo pede um rei, mas eu sei que Israel tem o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não precisa de um rei. E a Bíblia diz que Deus fala para ele assim: olha, se o povo quer um rei, então dê um rei para eles. E aí Saul é escolhido, e Saul se torna rei, porque ele era acima dos homens, né? Era alto, era forte, tinha tudo a ver, tinha aquela aparência. Agora Saul é levantado rei, aí no meio do caminho ele se corrompe, igual muitas pessoas, e que a gente tem que tomar o maior cuidado para não acontecer com a gente. Assim como Sansão, assim como Salomão, né? Tinha tudo para ser vencedor, para marcar o seu tempo, como uma pessoa fiel a Deus, honesta, né? Que obedecia às Escrituras, mas não. Sansão começa bem, e no meio do caminho ali, começa bem não, começa como um escolhido, mas ainda na juventude ele já se envolve com as mulheres erradas, com as prostitutas. Aí você sabe daquela história lá, enfim, né? Com a Dalila e tal, ele perde a força, e ali, e ele morre envergonhado. Essa é a verdade, com os olhos furados, cego, né? Tudo bem que ali quando ele morre, ele mata mais do que a vida dele toda, dos inimigos de Israel,
Mas ele é envergonhado, né? Tinha tudo para ser o maior juiz de Israel, uma força que ele tinha, né? A gente tem que tomar o maior cuidado, né? Porque às vezes a gente está na força, está no vigor, né? Às vezes a gente está orando, está jejuando, ou está buscando a Deus, Deus está usando a gente está prosperando, Deus, né? E vem as propostas, e a gente vai, vamos embora, e Deus, né? E a gente pode se perder no meio do caminho. Me coloco também nessa situação de ter cuidado para não se perder no meio do caminho. Salomão também, né? Você sabe que Salomão começa bem, pede a Deus sabedoria na oportunidade, mas no meio do caminho ele se envolve com mulheres, teve 700 mulheres, 300 concubinas, 1000 mulheres ao total, um harém, né? E ali ele começa a pegar daquela fortuna, daquela riqueza que Deus deu para ele, e ele começa a investir nos altares de Baal, de deuses estranhos, deuses das mulheres que ele se relacionava, né? E acaba envergonhado, né? Velho, envergonhado, e reconhecendo que debaixo do sol tudo é vaidade, né? Você vê que Salomão na juventude, ele fala, né? E ele gosta e fala sobre aquela paixão da juventude, né? Do corpo da mulher, os seios, parecer duas torres e tal, aquela história toda. E ele fala daquela paixão da mocidade, daquela mulher que ele amava, enfim, né? E se envolve depois com muitas mulheres. Mas quando ele fica velho, ele começa a dizer ali, ele diz, né? Que muitas mulheres empobrecem o homem. Então, você vê que ele viveu tudo e ele sabia que ele tinha se afastado, né? Da presença de Deus. Então também era outro que tinha tudo para morrer honrado por Deus, mas no meio do caminho. Saul também a mesma coisa, foi ali ungido, consagrado, e Deus começou dando vitória para ele, mas na verdade ele não confiava em Deus e começou a ir para lugares e para situações que não agradava a Deus. Alguém está me entendendo aí? Então tomar cuidado, porque às vezes a gente está num caminho muito legal, um caminho que Deus tem prometido e tudo, mas a ansiedade ali do Saul fez com que ele se corrompesse, porque na verdade ele não confiava tanto como ele deveria confiar em Deus. Então quando Deus não dava um sinal, entendeu? Ele já se antecipava, deixa eu ir ali, deixa eu me consultar, porque eu preciso ir na guerra, e não sei se Deus vai me dar a vitória. Então ele começou a se corromper, porque ele queria as respostas, que muitas vezes Deus não dá as respostas para a gente, não é assim? Deus fica calado assim, não dá, e ele deixa o trajeto, ele quer ver a gente, né? É assim que funciona. Então agora Deus fala para Samuel, olha, eu já rejeitei Saul, porque ele não está no caminho que deveria, e eu levantei um novo rei para Israel. Vá lá na casa do Jessé o belemita, quando você chegar lá, eu vou te mostrar qual é o filho. Aí vocês sabem da história, né? Diz que passa o mais velho, o Eliabe, Abinadab, Samar, vai passando todos os filhos. E agora ele olha, né? O Samuel olha e diz assim, eu acho que é esse. Esse tem pinta, esse parece. E Deus fala assim, não é esse, é esse que vai ser o novo rei de Israel. Tanto também não é esse. É esse também, não é esse, né? Até botei um vídeo desse na internet, lá no meu Instagram. E aí Deus fala para ele assim, deixa um aprendizado para a gente. Olha, o homem olha por fora, mas eu olho por dentro. Nem nenhum desses, né? Às vezes você fica olhando igual eu, muitas vezes, a grama do vizinho, uma foto na internet, um vídeo na internet. Você olha a vida de outra pessoa e você começa a dizer, caramba, aquela vida é melhor. Muitas vezes aquela pessoa está vivendo de aparência e você está se baseando naquela pessoa, né? Eu tenho aprendido que a gente tem que ter a nossa identidade. A nossa igreja precisa de uma identidade. Eu preciso de uma identidade. A gente não pode ser uma cópia. Por mais que a gente admire alguém assim, que esteja aparecendo aí, mas a gente precisa ser a gente. Naquele jeito ali que Deus colocou a gente, Ele vai usar a gente para muitas coisas. Entende? Alguém está me entendendo? Porque quando a gente vai trabalhando com pureza, com coração limpo, sem maldade, sem malícia, Deus vai olhando para o nosso interior e Ele acaba, pode ter certeza, no momento certo, sem a gente se precipitar, eu tenho falado isso aqui, Ele vai abençoar a gente. Ele vai te abençoar.
É na hora certa, há um tempo determinado para todas as coisas. Então Saul não queria esperar, ele queria logo a resposta, ele queria ir para a guerra, né? Você sabe que Davi, numa situação depois, isso bem lá para frente, né? Ele né, naquele que incendiou aquela cidade e tal, ele ora a Deus: Senhor, posso ir até aqueles que incendiaram tudo, eu posso ir até lá, eu posso ir atrás, e se eu for atrás eu vou alcançar, e se eu alcançar eu vou vencer esses inimigos, e as mulheres serão resgatadas, os nossos filhos. Aí Deus fala para ele: pode ir, Davi, porque você vai alcançar, você vai vencer. E a Bíblia diz que ele recupera tudo, todos os despojos. Por quê? Porque Davi colocava Deus em primeiro lugar. Ele buscava a direção de Deus. Ele não ia por própria vontade. Ele não olhava as terras verdes de Sodoma e Gomorra, aquela terra que eu quero. E depois descobre que é uma terra de pecado. Deu para entender? Um caminho errado, né? É lá que eu quero, eu vou tomar uma atitude. E muitas vezes, eu sei do que eu estou falando, eu e a minha esposa, a gente quebrou muitas vezes a cara. Às vezes a intenção é boa, mas não vai dar certo. Alguém está me entendendo aí? Então, eu estou voltando isso tudo, que eu quero chegar aqui aonde eu li. E Deus fala para ele assim: eu olho o coração, eu olho o interior. Então, não se impressione com ninguém. A Bíblia diz que você vai conhecer a árvore pelo fruto. Entende? Cuidado. Não se impressione com a vida de ninguém, com nada. Vê os frutos dessa pessoa. Vê quem é essa pessoa. Entende? E aí, pastor? Vê quem é você. Vê qual é a intenção do seu coração. Diga para Deus: Senhor, o Senhor está sondando o meu coração hoje, a minha mente, porque a Bíblia diz isso. Se hoje eu tivesse na casa de Jessé, será que eu seria um dos irmãos mais velhos, que tinha aparência de crente, de guerreiro, de soldado, de rei, e por dentro não seria nada daquilo? Ou eu seria o Davi, sem aparência, que não foi nem chamado para a festa, mas que Deus já tinha olhado o interior e o coração dele? Quem que você acha que você seria? Tem que ser honesto. Quem você acha que você seria, né? Porque eu imagino os irmãos mais velhos de Davi vindo assim em frente ao profeta e fazendo as poses e tal. Quem sabe? E Deus está olhando e está dizendo: não é nada disso. Não é nada disso. Eu não preciso disso. Para eu agir, eu preciso só de um coração limpo, quebrantado, contrito. Um coração aberto. Um coração humilde, que reconhece que eu sou Deus. Está pegando aí? Você sabe que quando Davi derrubou e venceu o gigante Golias, você vê que Davi era assim. Ele era um cara decidido, ele sabia o que ele queria. Mas você sabe que o Golias, ele foi criado desde os 5 anos para a guerra. Você está me entendendo? Davi tinha 17 anos e só cuidava de ovelha, ele não sabia o que era uma guerra ainda. Pastor, onde o senhor quer chegar? Davi não era um guerreiro experiente. Davi não tinha nada de aparência e nem de nada que pudesse dizer assim: esse vai ser o novo rei porque ele é o cara. Não. Pelo contrário, pela cultura da época, ele estava atrasado nos treinamentos militares. Ele estava velho. Está me entendendo? Então Deus estava olhando e falou assim: olha, eu olho o coração, eu olho a intenção. Qual é a intenção? Foi um coração mentiroso, um coração cheio de malícia. Entende? Um coração, sei lá, cheio de maldade, ganância, alguma coisa do tipo. Deus não gosta. Então ele disse assim: olha,
não é nenhum desses. Não é. E aí passa todos os filhos e ele pergunta para o pai: falta algum jovem, algum mancebo, né? Na tradução Almeida corrigida, falta algum mancebo, algum jovem ainda? Porque não é nenhum desses. Eu fico imaginando a frustração daqueles irmãos dele, sabia? Os caras cheios de si, achando que era alguma coisa. Às vezes a pessoa acha que é alguma coisa. Tu não é nada. Eu não sou nada. Entendeu? Para eu cair aqui, tá amarrado, tá, meu amor? Mas para eu cair aqui com um ataque aqui no coração, sei lá, alguma coisa, e partir para a glória, meu irmão, não custa. A minha vida está na mão de Deus. Está dando para entender? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem mais rico nem mais pobre. Essa epidemia aí que já está há 2 anos, sei lá, mostrou que a doença veio e levou os ricaços. Não teve jato, não teve helicóptero, não teve UTI toda modernizada. Meu irmão, o ar faltou para todos aqueles que a doença pegou. Não puderam comprar, os mais ricos, ar para botar dentro dos pulmões. Mas mesmo assim tem gente besta achando que é alguma coisa e que não precisa de Deus. E eu vou fazer do meu jeito, e eu vou fazer da minha maneira. Vai continuar quebrando a cara. E se eu fizer da minha maneira, eu vou quebrar a minha também. Agora, se eu perguntar: Senhor, eu posso ir lá contra aqueles inimigos que vieram aqui? Se eu for, eu vou alcançar, Senhor. Foi assim, era assim. Davi era assim. A vida dele estava no altar. Ele estava escrevendo os salmos, as canções, cuidando das ovelhas malhadas, desprezado até pelo pai. Mas ele estava fiel a Deus ali. Sabia que... Você sabe que quando o profeta Samuel chega na cidade, você lembra? Você que já leu e eu já falei aqui, você lembra que o pessoal ficou assustado, porque Samuel era um profeta, né? Samuel era um sacerdote e ele era um juiz. Quando Samuel chegou, o povo já achou: ele vai julgar alguém aqui. O pessoal já ficou com medo. Você sabia que as pessoas da cidade ficaram com medo? E aí ele virou para as pessoas e falaram assim: ó, fica tranquilo, eu vim sacrificar o Senhor. Vocês querem participar também? Vem participar comigo. Ele estava dizendo assim, ó, fica tranquilo. Ele não era qualquer pessoa. Pastor, onde o senhor quer chegar? Você sabia, se ele não era qualquer pessoa, na casa do Jessé estava acontecendo o quê? Um evento. É um evento. Tinha uma pessoa, na época não ia, né? Uma pessoa super importante na casa do Jessé. E o pai nem para convidar o Davi. Filho, vamos lá para casa, porque olha, o homem de Deus, o Samuel, o quê? Está lá em casa, vamos para lá. Era o desprezado. Entende? Talvez você aí, ó, um desprezado. Ninguém dá nada por você, ou não deram nada por você. Talvez você está cuidando das ovelhas de menos valor, que eram as malhadas. Não, as brancas ficavam na frente da casa. Vocês sabem disso, que eu já falei várias vezes aqui. Então ele não cuidava nem daquilo que era de muito valor. Cuida daquelas ovelhas, daquelas poucas ovelhas malhadas lá. Vai lá, vai. Serve para nada mesmo. Não tem aparência. Né? Vai lá, vai. Quando acontece um evento na casa, ele fica de fora. E Deus fala assim, ó, tem um aí que não pode estar de fora. Ele é o principal hoje aqui nessa casa. Deus estava olhando para o coração dos irmãos e estava dizendo assim, ó, eles estão achando que são eles, mas é o irmão que eles desprezam. E que você que é pai despreza também. Tem gente que é desprezado pelo pai, foi desprezado pela mãe, desprezado pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo neto. Desprezado na rua, na sociedade, no trabalho. Meu irmão, se você for fiel a Deus, fica tranquilo.
Quem sabe você despreza um que está do teu lado aí, daqui a um tempo, porque Deus muda uma história. Você vai dizer assim, caramba, eu tive a oportunidade de ser amigo dele, agora não dá mais. Mas você já reparou? Quando a pessoa dá a volta por cima, Deus honra a pessoa. Aquela que desprezou ela, encontra com alguém na rua, eu conheço há muito tempo. Meu amigo. E eu andava nada, nem olhava, só ficava do lado. Mas Deus estava olhando para Davi, está olhando para você também, está olhando para mim, amém? Deus está olhando, assim como Ele olhou para Davi, meu irmão, e quando chega a minha hora, a tua hora, e quando chegou a hora do Davi, meu irmão, não teve irmão mais forte, irmão soldado, porque eles já eram soldados em Israel. Por isso que eles vieram. Eles já eram treinados. Eles já serviam no exército de Saul. Por isso que eles vieram, meu irmão. Não tem essa. Quando Deus chega para abençoar, e hoje Ele vai chegar na tua casa, amém? Pastor, meu nome não é Jessé, mas seja qual for o teu nome, hoje Ele está chegando na tua casa e Ele vai te abençoar, amém? Pode ter certeza. E aí ele chega lá e fala assim, olha, nenhum desses, nenhum. Eu olho o coração. Você, Samuel, está olhando por fora, você pensa que são eles, não. E aí ele fala, tem algum, falta algum? O pai dele fala assim, falta um aí, mas ele é o Davi, ele cuida de ovelhas. Tipo assim, não é ele. Aí o profeta fala assim, manda chamar e não põe a mesa enquanto ele não chegar. Entendeu? Aqui, quando Deus der a ordem, fica tranquilo. Por isso que eu falo assim, não antecipa, não mete os pés pelas mãos. Na hora que chegar a tua hora, fica tranquilo, fica tranquila. Deus vai mandar te chamar se você não tiver, porque a bênção não é para os irmãos, a bênção é para você. A vitória não são para aqueles, é para você, porque a tua hora chegou. Quem crê que chegou aí, diga amém. Então ele não ungiu o outro, porque não, chama lá. Enquanto ele não chegar, a gente não põe a mesa, porque a questão da mesa era uma questão de honra, honrar a pessoa, deu para entender? Não dava para pôr a mesa, para comerem tudo e depois Davi chegar. Não. Ele tem que ser um dos primeiros a começar com um banquete aqui. Ele tem que ter honra. Chama ele lá. E a Bíblia diz que eles vão lá, chamam ele de trás das malhadas, traz ele. E quando ele vem andando assim, né? Eu imagino. E ele falando, caramba, o que vai acontecer hoje comigo? Eu fui chamado. Caramba. Profeta? Meu Deus, o que eu fiz de errado? A gente é assim, né? Às vezes demora a chegar a vitória, que quando chega parece até que não, tem alguma coisa errada aí. Tá bom demais para ser verdade, né? Igual os discípulos lá, Jesus caminhando, né, sobre as águas e tal, para salvar eles, aí eles, é um fantasma, Jesus. Deixa eu ser bênção para vocês. Deixa eu chegar na vida de vocês, deixa eu abençoar, deixa eu livrar, deixa eu honrar. Na hora que eu estou chegando, vocês pensam que é fantasma, assombração? Aí ele vai lá caminhando e tal. Quando ele chega lá, ele chega assim. Quando ele chega na casa, Deus vira para o profeta e fala assim, se põe de pé, porque este mesmo é. Se põe de pé. Deus mandou o profeta, o homem de Deus, se pôr de pé. Amém? O propósito de Deus já tinha chegado na vida de Davi. Está me entendendo? É assim que Deus vai fazer na sua vida, no tempo certo, na hora certa. Eu sei do que eu estou falando. Amém? Alguém vai se colocar de pé e vai dizer assim,
alguém importante chegou, alguém de valor chegou. Entende? É assim que Deus faz. E ali ele é ungido, o óleo é derramado na frente dos irmãos. Amém? E aí, pastor, o que Davi faz? Davi é uma lição para a gente assim, terrível, de boa. A Bíblia diz que Davi, ele sai gritando pela cidade, dizendo: olha, eu sou o novo rei de Israel, eu fui ungido na frente dos meus irmãos. Foi isso que Davi fez, gente? Não. Sabe o que Davi fez? Voltou a cuidar das ovelhas malhadas. Ele voltou para a vida dele, normal. Ele sabia que tinha já unção, óleo sobre a cabeça dele, na frente dos irmãos do pai, mas ele não deixou aquilo entrar no coração dele. É por isso que ele se tornou o maior rei de Israel. Por isso que a Bíblia diz: se tem alguma coisa para você guardar, guarda o teu coração. Por quê? É dali que procede os sentimentos, bons ou ruins. Cuidado. Ele não deixou subir a cabeça dele. Você, meu irmão, trazendo para os dias de hoje, um homem importante igual Samuel jogou o óleo na frente dos irmãos, um profeta, um sacerdote, um juiz, o cara de extrema importância. Todo mundo sabia que era ele que tinha ungido Saul. E agora ele unge Davi. Era para, se Davi não fosse segundo o coração de Deus, era para Davi ter saído e dizendo: eu sou o tal, e perdido a unção que Deus tinha colocado. A Bíblia diz que depois que Davi recebe aquele óleo, a Bíblia diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderou dele. O Espírito do Senhor se apoderou dele. E aí? Ele foi lá para o curral cuidar das ovelhas, com o espírito que o Senhor tinha se apoderado dele. Se é outro, sai flutuando, né? Aqui, ó, como é que eu sou? Eu sou ungido. Ele estava dizendo assim: olha, Deus me ungiu, mas tem um rei aí para ele mesmo. É tudo no seu tempo, é no momento certo, na hora certa. Deixa eu continuar. Pastor, onde o senhor quer chegar? Amanhã vai para o teu trabalho. Amanhã trata as pessoas bem. Amanhã ora por alguém. Na terça faz alguma coisa por alguém. Na quarta-feira vai trabalhar de novo. Se você está estudando, vai estudar. Vai cuidar das suas ovelhas. Por quê? Porque se você crê, o óleo já está sobre a sua cabeça. E na hora certa, Deus vai te abençoar e vai te exaltar, como Ele fez com Davi. É simples. Deus trabalha na simplicidade. Entendeu? Eu era inocente, né? Quando eu era mais novo, eu ia para os montes. E aí Deus usava as pessoas, né? E falava assim: olha, você vai ser um pastor. Aí onde eu ia? Olha, você vai viajar. Eu vejo você em avião. Eu não tinha dinheiro nem para pagar o ônibus na época. Sério? Durango Kid mesmo. Vinha alguém e falava para mim assim: olha, eu vejo dinheiro caindo na sua mão, você vai enriquecer, hein? Você vai ser um homem próspero. Aí eu, durinho, sem perspectiva nenhuma. Eu ia para casa todo feliz, né? Eu, caramba, glória a Deus. Não acontecia nada. Eles me entregavam aquilo, mas não me ensinavam. Diziam assim: ó, mas é o seu tempo. Vai acontecer, continua na caminhada. Não, eu ia para casa achando que no dia seguinte, eles falavam que eu ia no pássaro de ferro, né? Tinha muito isso antigamente. Hoje em dia, eu e minha esposa já viajamos de avião várias vezes. Vocês sabem, né? Já fui para Israel, ficamos 10 dias lá. A gente vai voltar, vamos levar seus pedidos, amém? Glória a Deus, né? Ao seu tempo. Diga assim: ao seu tempo. Diga assim: no tempo de Deus. Amém. Agora Davi vai, vence o gigante. Vocês sabem da história, né? Passa um tempo, ele vai levar comida para os irmãos, chega lá, vence o gigante. Vê uma oportunidade, ele pegou. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia que Deus era com ele. Entende? Ele não era um guerreiro treinado, mas
A Bíblia diz que quando ele vai contra o gigante, ele diz assim: olha, você vem comigo, contra mim, com espada, com lança, com escudo, seja lá o que for, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava dizendo assim: você confia nas armas aí que você tem, mas a minha confiança está no meu Deus. E o Deus que tem me abençoado, que tem cuidado de mim, Ele vai me dar vitória sobre você. E ele tinha tanta convicção que ele falou assim: olha, eu vou cortar a tua cabeça, vai ser como um prêmio, e vai acontecer. E era um garoto pequeno, sem estatura, sem nada. A Bíblia diz que o gigante vira e fala assim: não tem um guerreiro de verdade não, está mandando esse garoto contra mim? Manda um cara de verdade, porque isso aí não... E a Bíblia diz que ele vai e derruba o gigante. Deu para entender? No seu tempo, no momento oportuno, as coisas foram acontecendo. Alguém me entende? Diga amém. Aí diz aqui, ó, Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi. Aí Davi aqui já era rei, já era, né? E ele ia conquistar mais uma parte, para ser rei em todo Israel. Os anos se passaram, quase 20 anos, desde quando ele foi ungido. Entende? A gente recebe uma palavra hoje, a gente já quer passar à frente de tudo, né? Não quer esperar os 20 anos, não quer esperar os 13 anos de José, não quer esperar os 25 anos do Isaac, não quer esperar os 20 anos de Davi, não quer esperar os 30 anos de Jesus. Não quer esperar o tempo, quer se antecipar, meter os pés pelas mãos e ainda dizer: foi Deus que me deu, foi Deus que fez, é Deus que está fazendo. E Deus está olhando e está dizendo: eu não tenho nada com isso. Não me coloque nos seus planos, porque isso aí não tem nada a ver comigo. Eu não mandei você fazer nada disso. Eu não mandei você entrar por esse caminho. Ah, mas parece bom, mas não é bom. Por quê, pastor? Porque Deus vê lá na frente. Pastor, o que tem a ver todo esse processo de Davi? Deus estava ensinando ele. Por isso Davi derrubou o gigante. A Bíblia diz que ele fala: ó, cuidando das ovelhas do meu pai, para que as ovelhas não fossem devoradas, eu lutei contra urso e contra leão e venci. Por isso que Deus permite as nossas guerras, pequenas guerras, guerras maiores, para quê? Para quando chegar o gigante a gente está mais preparado. Por isso que Deus permitiu que o leão tentasse devorar lá uma ovelha lá malhada do que Davi cuidava. Numa outra situação, um urso. Você sabe o que é um urso? O tamanho de um urso? Já viu em filme? Já viu quando ele levanta, fica em pé, ele abre aquela boca, né? E ele dá aquela... ele rosna, é isso? Como se estivesse rosnando, né? E aquela baba naquela boca, né? Cheio de raiva, já viu? O tamanho daquele bichão? Davi derrubou o urso para salvar uma ovelha que não tinha nem valor comercial, mas que o pai dele tinha colocado para ele tomar conta. Então, então eu vou fazer aqui o meu melhor. Às vezes Deus te coloca para fazer alguma coisa na igreja, né? Ou seja lá o que for, você acha insignificante e não dá o seu melhor. Aí Deus está olhando para você e está dizendo assim: olha, eu quero te colocar lá no melhor, mas você não está cuidando desse pequeno aí. Eu quero o maior casarão da minha vida. Eu quero ter um ministério maravilhoso. Pô, não está buscando nem o sofridinho ali para levar para o GC? Entende? Não está orando, não está ajudando ninguém, não está estendendo a mão. Mas é um só, cuida do um. Entendeu? Aí depois ele vai e um leão também. Leão é bravo, não é, gente? Então quando ele se depara com o gigante, ele diz assim: Deus me abençoou contra o urso e contra o leão. Eu vou derrubar o gigante. Me dá essa oportunidade aí, porque eu quero casar com a princesa. A minha hora chegou. Ele identificou: agora é o meu momento. Eu quero ser isento de imposto, eu quero morar no palácio. Essa é a recompensa, então eu vou. Com certeza ele estava ali num propósito. E aí ele derrubou o gigante e começou uma nova etapa. Aí ele disse assim, ele ouviu as mulheres cantando: Davi derrubou
Saul derrubou 1000 e Davi seus milhares. Ele carregando assim a cabeça do gigante, mostrando, olha aqui, ó. Olha o que aconteceu. A fúria do Saul ficou com inveja, olhou para ele e falou: quem é esse garoto? Quem ele pensa que ele é? E começou o quê? Uma perseguição. Está me entendendo? E quando talvez Davi olhou e falou: ai, que maravilha, agora vai ter moleza para mim. Eu venci o gigante, vou para o palácio, vou casar com a... Aí Deus falou: que nada, tem mais uma etapa do teu processo aí, eu tenho que te preparar direitinho. Por isso que as pessoas não querem, ninguém quer, né? Quer pular etapa, não quer passar pelas dificuldades. Alguém disse para mim esses dias aí: caramba, pastor, às vezes o senhor... Olha, não sei como é que o senhor aguenta, é paulada, é de novo paulada, é paulada de novo, é isso, é aquilo, e o senhor está continuando com a pastora, né, assim, né, na obra de Deus aí e tal. Eu falei, é uma coisa que acontece, é outra, e o senhor continua, né, pastor, caramba, eu não queria estar no teu lugar assim. Ou então, caramba, como é que o senhor consegue? Como é que o senhor permanece? Eu vou fazer o quê? Agora não dá para retroceder, eu tenho que continuar. Amém, gente? Aí, eu já estou quase finalizando, só um minuto. Aqui, olha que bacana. Depois de algum tempo, 1 Samuel 26, no verso 5, diz assim, ó. Abissai rogou então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos, era o Saul. Permite que eu atravesse com a sua própria lança e o encrave no chão com um só golpe. Não precisarei dar um segundo golpe. Ele estava dizendo assim: um golpe só eu mato Saul. Mas Davi respondeu a Abissai: quem levantaria sua mão contra o ungido de Deus e ficaria impune? E disse mais Davi: tão somente certo como vive o Senhor, mesmo haverá de ferir, o Senhor mesmo haverá de ferir, quando chegar a sua hora e ele morrer, e quando no campo de batalha tombar morto, o Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Apanhe agora a lança que está na sua cabeceira e partemo-nos ligeiro daqui. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam próximos à cabeça de Saul, e eles se foram. Ninguém os viu, nem os ouviu, nenhum dos soldados acordou, porquanto todos dormiam pesadamente, pois o Senhor os fizera cair em profundo sono. Olha só que interessante, pelo menos na minha tradução, não sei se está assim ali. Olha só que interessante. O Senhor fez aqui Saul e os soldados dele que perseguia Davi há mais de 10 anos cair num profundo sono. Está escrito que foi o Senhor. E na oportunidade, escuta bem, que Davi teve para acabar com aquela perseguição, que era só pegar a lança com um só golpe, como o homem de confiança de Davi disse para ele: um só golpe, Davi. E aí acabou, você vai ser o novo rei de Israel, vai acabar a perseguição. Ele: não, eu não posso carregar a culpa desse sangue derramado. Não, na hora certa, em uma batalha, vai acontecer alguma coisa, e aí eu não vou ter as minhas mãos sujas. Não, vamos embora daqui, pega a tua lança aí que está perto da cabeça de Saul, e vamos embora daqui. Você vê que Deus fez eles dormirem num profundo sono. Olha, Deus testa a gente para ver onde é que está o nosso coração. Sabia? Foi Deus que fez eles dormirem, os inimigos de Davi dormirem. Cara, era só Davi agora matar ele e pronto, e acabou. Ele ia ser o rei, ia acabar a perseguição, tudo certo. Foi Deus que fez eles dormirem. Vocês estão entendendo, gente? Não foi um sono. A Bíblia diz que foi um sono profundo.
a ponto deles conversarem, não, enfia a lança, não enfia, não mata, não mata, e tal, é oportunidade, não vou tocar no ungido, e ninguém acordou. Era Deus testando ali, vamos ver o coração de Davi. E tu vê que Davi, ele lança uma profecia. Ele fala, em uma batalha, eles vão morrer e tal. E as minhas mãos, as nossas mãos não vão se sujar. Porque eu não quero tocar em alguém que Deus ungiu como rei. Ungido, um separado, porque Saul tem os defeitos dele. Mas foi Deus que separou ele como rei de Israel. Eu não quero nada com isso, eu não quero me meter nisso. Eu não quero carregar isso comigo. Está me entendendo, gente? Eu não quero carregar essa culpa comigo. Se Deus me prometeu, Deus vai me entregar, sem eu precisar interferir em nada. Vem na minha mão, está ouvindo aí? Quando é de Deus, meu irmão, fica tranquilo. Glória a Deus, amém? Olha quem era Davi, por isso que ele era segundo o coração. O cara tinha caráter, o cara tinha, sei lá, ele era diferenciado. Amém, minha gente? Ele não se antecipou em nada. Aí para finalizar agora, escuta, o verso 5, disseram a Davi, você não entrará aqui. Era para ele finalizar e ser rei de todo Israel, que ele era rei só de uma parte. Agora precisava ali o principal, era Jerusalém. Aí disse assim, o verso 5, disseram a Davi aqui já era rei, você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Olha, chega um tempo na vida de uma pessoa que Deus começa a dar tanta vitória. Davi aqui, nesse episódio, Deus já tinha abençoado ele em tantas vitórias, que quando ele foi conquistar a Jerusalém, né, os opositores, os inimigos disseram, aqui você não entra, aqui você não conquista. A Bíblia diz que ele entrou e conquistou. Entende? Por quê? Porque ele sabia que Deus era com ele. Porque, por exemplo, quando ele não matou Saul, podendo matar, e lançando uma profecia que ele ia morrer numa batalha, ia acontecer alguma coisa, para aí sim ele ter o trono de fato, assim, no momento certo, na hora certa. A Bíblia diz que Saul vai para a guerra, Jonatas vai para a guerra, e chega lá e eles morrem naquela guerra. E olha como é que Deus cuida para que tudo aconteça na vida da gente, tudo ao seu tempo. Você vê que na mesma guerra o Jonatas, o filho de Saul, também morre. Porque se ele não morresse, quem seria o novo rei de Israel? Seria o filho de Saul, certo? Sim ou não? O príncipe ia ser rei. Pastor, Deus planeja e Deus vai cuidando de tudo. É na hora certa, amém, pastora? É na hora certa. Deus vai fazer. Então, Davi estava tão acostumado com as vitórias. Entende? Que aí quando ele chega aqui, que os opositores dizem para ele assim, aqui você não vai entrar. A Bíblia diz aqui, na maior tranquilidade, no entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. No entanto, ele conquistou. Alguém se levantou, disse que não. Quando alguém diz que não para você, o que você faz? Não. Davi foi para cima, não, porque Deus é comigo, eu vou vencer isso aí. Eu vou ser alguém nessa vida. O que Deus tem proposto para a minha vida vai acontecer. Eu não vou ficar de braços cruzados. Eu vou avançar. Assim como Deus foi com Davi, vai ser comigo também. Eu vou vencer em nome de Jesus. Amém? Aí, diz assim, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Quando eu e a pastora fomos lá em Israel, a gente foi no Monte Sião. E foi lá que eu aprendi com um guia israelita, né? Que fala em português, guia a gente lá, mas fala em português. Português meia boca, mas que dá para a gente entender. Quando eu estou subindo o Monte Sião, escuta bem, tem umas muralhas lá. Era uma cidade fortificada. Vai ver que é por isso que os inimigos disseram, aqui você não entra. E ele falou, não, eu vou entrar e vou conquistar. E ele entrou e conquistou. E aí, naquela, tipo umas muralhazinhas que tem no Monte Sião, e aí tem uma fenda assim, que era para os soldados botar a flecha e lançar, sabe assim? Só uma fendazinha. Aí o guia falou para mim, não tem aquele texto lá, que Jesus fala que é mais fácil um rico passar
pelo o fundo de uma agulha do que herdar o reino dos céus e tal. Quem lembra aí disso aí? Amém? Aí o guia falou para mim, então, a agulha é aquela lá, ó. É onde os soldados lançavam suas flechas lá, seus armamentos naquela fresta. É aquela agulha ali que Jesus estava falando. É daquela agulha, não é agulha de costura, não. Que realmente é fino, não dá para um camelo passar. Alguns dizem que é um outro tipo de agulha, mas o guia me disse isso. Mas aonde eu quero chegar? Eu cheguei lá e vi que era a fortaleza. E o texto está dizendo que ele venceu a fortaleza de Sião. Quando eu entro lá no Monte Sião, você sobe um pouquinho, né? É um monte, mas é rapidinho, gente. Porque é dentro de Jerusalém, tu não sobe muito não. Mas dá para ver que é um morro, assim, um montezinho, mas tudo organizado, tudo bonito. Quando você entra lá na fortaleza, quando você entra, tem uma estátua de Davi lá. Não para ser adorada, amém? Mas tem lá a estátua de Davi, rei Davi. A estátua dele assim. Como? Tocando a harpa. Que ele era tocador de harpa. É assim que Deus faz, amém? De um tocador de harpa sem experiência nenhuma, faz dele um guerreiro e o maior rei em Israel. Quando você olha para a bandeira de Israel, você vê o que? A estrela de Davi. Vocês estão me entendendo? Entende? Sim ou não? Aí se você nesse mesmo capítulo 11 for lá para o verso 9, diz assim, olha, e Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Amém? E Davi foi se tornando, depois que ele entra na fortaleza de Sião, depois que ele vence e tal, aí poucos versículos à frente aí, no verso 9, e Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Deus vai te tornar cada vez mais poderoso, mais poderosa nessa terra, amém? Não vem com, mas poderoso é Jesus. Jesus é todo poderoso. Para com essa religiosidade. Deus vai te fazer uma pessoa poderosa nessa terra. Quem pega isso aí? Cada dia que passar, Deus vai fazer na sua vida. Você vai progredir, vai entrar num progresso, entende? Vai se tornar mais poderoso. Por quê, pastor? Porque o Senhor dos exércitos está com você. Amém. Eu creio. Amém. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E Davi foi se tornando, está ali, ó. Olha lá, cada vez mais poderoso. Porque ele era treinado. Hã? Porque ele foi treinado desde os 5 anos? Não. Porque ele era um poderoso guerreiro ali, porque ele tinha uma aparência? Não. Porque ele era bom no arco e flecha? Não. Porque ele era bom na espada? Se tornou, né? Com as guerras, Deus foi ensinando e foi dando habilidades a ele. E é assim que Deus tem feito comigo e contigo, amém? Nas guerras dessa vida, Deus vai dando habilidade para mim e para você. Amém. Quem pega isso aí? Pastor, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Se você ficar quietinho e esperar, no tempo oportuno, Jesus vai falar para você: o que eu faço agora tu não entende, mas tu vai entender lá na frente, Pedro. O que eu estou fazendo agora, está esquisito, está doendo, não era para ter acontecido, meu irmão. Se você ficar quietinho assim, digo, confiando em Deus, está me entendendo? Pois o Senhor está com você. Pois o Senhor estava com Davi. Olha lá, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. As vitórias que Deus foi dando a ele. Ele não conquistou o Monte Sião, né, a fortaleza de Sião à toa. Está lá até hoje. Se você for em Israel, você vai lembrar de mim. Disso que eu te contei aqui. Porque dependendo do roteiro, normalmente você vai pegar Monte Sião, Getsemane, Tanque de Betesda, faz parte, o sepulcro vazio, tudo isso você vai. É muito difícil você não ir num roteiro para Israel. E quando você subir o Monte Sião, você vai ver a agulha, né, a fortaleza, você vai ver a estátua de Davi lá dentro, ele tocando. Inclusive a guia fala assim: olha, aqui ninguém adora nada, isso aqui é só para as pessoas saberem que Davi foi o maior rei em Israel aqui. Vocês estão me entendendo?
Você vê que o israelita, um rabino, uma pessoa, um judeu, ele fala de Davi com gosto, fala de Abraão com gosto. Você vê que eles não creem que Jesus já veio, né? E vai voltar para arrebatar a igreja, mas eles acreditam nos feitos do Senhor e naquilo que Deus fez na vida daqueles que Ele escolheu e através da vida deles, amém? E hoje Deus está levantando você para fazer na sua vida e através da sua vida. Quem crê, diga amém. Fica de pé em nome de Jesus, porque hoje você está se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos está com você, em nome de Jesus.